Esta é a primeira gravação depois da notícia que a gente teve aí da passagem do Silvio Santos, digamos assim. É pesado pensarmos que não teremos mais, mas a gente sabe que são ciclos que se encerram, mas a marca, a história, a genialidade e o talento do Silvio Santos ficarão para sempre. Vocês que me acompanham aqui no YouTube desde o começo, principalmente, nesses 7 anos, vocês veem que aqui no meu canal tem muitos vídeos relacionados ao Silvio Santos e eu não poderia deixar de prestar essa homenagem após a sua partida. Ainda está bem recente. Nesse dia que nós estamos gravando, está fazendo exatamente 10 dias da partida dele. E eu não poderia deixar de manifestar, porque tudo que eu sou hoje como comunicador, como empreendedor, eu devo à influência que o Silvio Santos exerceu aí na minha vida desde criança. Não é segredo para ninguém e sempre compartilhei aqui com vocês no canal. Então eu resolvi fazer esse momento de homenagem de uma maneira especial dessa vez. Por mais que ainda estejamos tristes e talvez vai ser difícil superar essa perda nos próximos meses, mas eu acredito que o legado que fica, essa história do vamos sorrir e cantar, é o que nos motiva e a gente precisa seguir em frente esse legado que ele nos deixou. Então eu vou compartilhar com vocês hoje a história nunca contada, né? Aqueles detalhes de bastidores que eu nunca compartilhei com vocês aqui em vídeo do meu encontro com o Silvio Santos em 2015 e vou contar também algumas curiosidades aí da exposição que eu visitei. Então, no ano de 2017, eu fui lá no MIS, no Museu da Imagem do Som em São Paulo, e visitei uma exposição itinerante chamada Silvio Santos Vem Aí, e eu tenho algumas imagens inéditas de coisas que eu gravei naquela época, dos cenários de todos os programas, e até então eu nunca havia divulgado. Eu tenho essas imagens guardadas, e eu quero compartilhar nessa ocasião com vocês, para que vocês tenham um pouco, né, de noção da dimensão, não só da minha admiração, mas principalmente da genialidade dele, e acredito que tudo que a televisão brasileira é hoje se deve a ele. Então, esse episódio é a pré-estreia da nossa 8ª temporada, que começa na próxima segunda, mas vamos revisitar aqui hoje vários momentos aí desse meu encontro e dessa exposição que a gente, né, participou lá no Museu da Imagem e do Som. Muito bem, eu vou começar contando aí um pouquinho da visita nessa exposição que eu participei. Então vocês já estão acompanhando aí algumas imagens. Gente, tinha praticamente 60 anos de carreira de Silvio Santos nessa exposição. Então, assim, os cenários reproduzidos fielmente como eram na época. Então, assim, anos 90 para cá, são as memórias que eu tenho. Então, ó, Porta da Esperança, Topa Tudo por Dinheiro, Troféu Imprensa, tinha lá também Show do Milhão, tinha Casa dos Artistas, tinha Qual é a Música, tinha Roda Roda. Então, assim, muitos programas emblemáticos e que fizeram toda a diferença para nós, público, para nós, telespectadores. E assim, a exposição era itinerante também. Você podia ir interagir. Então, ó, gente, tem aí o vídeo do peão da casa própria que eu rodei. Tinha aí também até o Em Nome do Amor também, que um casal de amigos que foi comigo, o João Paulo e a Tatiana, estão até simulando a imagem aí, como se estivessem participando do programa. Tem também aí a gente participando do quiz, respondendo perguntas do Show do Milhão. Então, assim, tem muita coisa boa. E tem os programas também que o público brasileiro acompanhou e tem saudade, mas são anos 60, anos 70 e anos 80, né, que a gente nem era nascido, mas tem esses programas como Boa Noite Cinderela, quando o Silvio Santos ainda era da Globo, em 1965 até 1975. Tem também a época do Silvio Santos, quando ele fazia a Caravana do Peru que Fala. Então, lá nos anos 50, quando ele ainda participava de circos, ia nos shows, levando aí já humor, levando alegria. Então, vocês veem que até essa exposição, até as imagens, elas já estão feitas, né, nos móveis e nas coisas preto e branco, para ter essa alusão da época também que as imagens eram assim.
as experiências do Silvio Santos na rádio e também depois os grandes sucessos aí dos anos 80, né? Que é o Domingo no Parque, que também é o Show de Calouros. E tem mais um monte de coisa boa. E tem um episódio especial aí da Turma do Chaves. Eles também montaram um pedacinho da Vila do Chaves, porque o Chaves só foi ao ar na TV por teimosia do Silvio Santos, porque para todas as pessoas que ele mostrou o episódio, ninguém gostou. Achou muito, os diretores, né, os executivos de TV, acharam mal produzido, acharam que o cenário era de isopor, que era algo muito pobre, que era muito amador e que jamais faria sucesso. Mas como ele era o dono, ele falou que ia ao ar sim, porque quem mandava era ele e acabou que se tornou esse fenômeno todo aí. Então, um pouquinho, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, tá tudo aí certinho, um pouquinho dessa exposição itinerante aí para vocês, e tenho certeza que vocês vão gostar dessas imagens. E agora, a história nunca contada. Pois é, no ano de 2015 eu tive a oportunidade, e hoje essa oportunidade está mais valiosa ainda. Muitos famosos aí na partida do Silvio Santos compartilharam os seus cliques, as suas participações nos programas, nos momentos que encontrou com ele, porque são famosos, né? Porque são artistas, por isso estavam no palco, né? Agora pensa em um rapaz do sul de Minas que não é artista, então não ia no palco e não poderia também estar na plateia, porque a plateia dele sempre foi 100% feminina, então somente mulheres participavam da plateia dele. Então, ou seja, não teria uma oportunidade de participar, e é algo que eu sempre desejei. Então, não sei se vocês têm essa lembrança, mas sabe aqueles almoços de domingo na casa de vó? Que a gente vai, todo mundo era criança, brincava com os primos, aquela coisa boa. Isso é muito latente, né? Eu me recordo muito disso. E a minha avó sempre assistiu o Silvio Santos, ela adorava. E acredito que isso é algo que eu herdei dela, porque eu passei a gostar por influência dela e desde então é isso. Sempre gostei e fui crescendo, e essa admiração foi aumentando à medida que eu fui crescendo e fui entendendo que ele não era só um apresentador de televisão. Ele também era um empreendedor, alguém que saiu do nada, que era camelô, e foi crescendo e conquistou um império empresarial com mais de 50 empresas. E então era um case de sucesso. Então, claro que a gente precisa de boas referências, e acabou que ele foi a minha maior referência, tanto em comunicação quanto em empreendedorismo. Então, quando chegou a época de ir para a faculdade, eu falei, gente, eu tenho que ir para uma profissão próxima, porque eu já estou apaixonado por comunicação. E aí, fui fazer comunicação social, jornalismo e não tirando o olho do Silvio Santos, sempre tendo ele como referência. E na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso, eu falei, gente, não tem como ser diferente. É claro que eu vou escrever sobre o ídolo que sempre me inspirou. E eu fiz um TCC, trabalhando na relação do Silvio Santos com a cultura brasileira. Beleza, formei, tirei nota máxima, super bem avaliado pela banca e ficou. Mas aquele sonho do menino lá na casa da minha avó, que tinha vontade de conhecer o Silvio Santos, mas sempre foi criticado. Imagina se o Silvio Santos vai receber você. Você é de Varginha, Minas Gerais? Claro que não. Capaz, muda de sonho, muda de ídolo. Isso nunca vai acontecer. Você jamais vai conseguir. Fui muitas vezes até motivo de chacota, né? Na minha família, nos meus amigos mais próximos, sempre me criticaram por ter essa vontade. Só que eu nunca rebati, eu deixava falar e ficava quietinho na minha, mas eu tinha certeza que isso ia acontecer. E aconteceu. Até que no ano de 2015 eu tive uma oportunidade. Sabe quando vem aquela oportunidade que nem tá tão clara, mas a gente enxerga como possibilidade? Tinha uma excursão da faculdade para o programa do Danilo Gentili, do De Noite, para participar da plateia. Nada a ver. Danilo Gentili não é Silvio Santos. Mas eu falei, gente,
é aí que eu vou encontrar o Silvio. Mas eu não podia ir nessa excursão, porque eu não era aluno mais. Eu trabalhava nessa faculdade, mas eu não era aluno mais. Iria só os alunos. Aí a história nunca contada. Eu passei a noite que eu fiquei sabendo da excursão, porque eu vi no cartazinho, né? Naquele quadro de aviso da faculdade. Aí quando eu li o cartazinho da excursão para os alunos de comunicação, tanto jornalismo quanto publicidade, falei, bateu um sino na minha cabeça, falei, é aí que eu vou encontrar o Silvio Santos. Aí eu escrevi um e-mail, mas assim, um e-mail grande, de 4 páginas, onde eu contei toda essa história que eu tô contando para vocês aqui no vídeo, para a coordenadora da excursão, e eu acho que eu consegui mexer com a emoção dela, e ela falou, Matheus, não tem como eu falar para você que você não pode ir. Ela abriu essa exceção para mim, e eu fui. E ela foi tão generosa comigo, já fica aí, ó, tô pondo a fotinha dela aqui, Gisele Nishiyama, era a coordenadora da época. Obrigado, viu? Por tudo, sem você isso não teria acontecido. Ela comentou na produção do Silvio que tinha um rapaz que gostava dele, que queria ver ele de longe e tal, e ela conseguiu esse contato com a produção, e ela me avisou 2 dias antes que ia ser possível. Gente, eu nem dormi mais. A ansiedade, assim, bateu. Eu falei, não acredito que é o sonho de uma vida inteira que vai realizar. E eu fui, aquela alegria, aquela felicidade. Chegamos no SBT, eu falei, nossa, é hoje que eu vou conhecer o Silvio Santos. Quando eu acordei cedo, eu já falei, porque a gente viajou a madrugada toda para chegar lá. Falei, é hoje o dia da glória. Aí tá, beleza, chegamos lá, almoçamos, tá, conhecemos as instalações, visitamos tudo, até que a moça da produção do Silvio veio nos chamar para ir lá no auditório dele tentar ver de longe o Silvio. Beleza. Aí fomos, conversa vai, corredores, tá, a gente saiu, essa coordenadora foi comigo. Chegando lá no estúdio 3, aquela porta gigante que eu lembro direitinho, uma porta azul com um número escrito. Eu falei, gente, é agora. O auditório estava vazio, Silvio Santos não estava mais lá e não tinha mais nenhuma colega de trabalho. Não tinha mais ninguém. Ou seja, dentro do SBT, eu morri na praia. Gente, vocês não fazem ideia do tamanho da frustração ao acontecer isso. Eu falei, gente, eu não acredito que está acontecendo isso. E ela falou, nossa, ele já terminou a gravação, mas foi coisa recente, né? Porque quando eu fui lá, ele ainda estava gravando, já estava finalizando, mas a gente achou que não terminaria tão rápido. E aí eu falei, nossa, e agora? Como que vai fazer? Aí tava passando rock, aí eu do nada, gente, eu só conhecia pela televisão. Eu falei pra ele, Rock, eu tinha vontade de conversar com o Silvio Santos. Tipo assim, eu já querendo ir no camarim, né? Mas claro que eles não iam deixar. E aí ele falou assim, então, seu Silvio já terminou, não é possível mais. Tipo assim, não falou pra mim que tava no camarim nem nada, mas devia estar, porque tava muito recente, né, que terminou. Mas enfim, não podia ver no camarim por motivos óbvios. E eu falei, gente, acabou. E eu falei pra ele, Rock, eu tenho vontade de conhecer, será que não é possível? Ele, não é possível, já acabou, tudo mais. Eu falei, não, mas eu não tô falando hoje não. E se for outro dia? Se eu marcar um outro dia, você libera para eu vir aqui? Ele, outro dia é possível sim, vamos lá. Vou te passar o contato da moça da produção para você conversar. Aí, beleza, ele me passou o contato. Para agradecer, eu levei um ET de Varginha, ó, nunca falei isso para ninguém também. Levei uma imagenzinha do ET de Varginha, que a minha intenção era dar pro Silvio, mas como não aconteceu, eu dei pro Rock, ele ficou super feliz, ele quis saber tudo do ET de Varginha, ele adorou, contei a história da aparição e tudo mais, aí beleza, fechamos. Manda a mão, vai! Gata mentira, você está na lara, quero te conhecer na madrugada, dançar. Gente, foi 2 meses desse dia, negociando, tentando, né, conversar que o Rock havia liberado. Teria que estar lá no sábado, que era o dia da gravação, às 8 da manhã, em ponto, para poder acompanhar. E se eu tivesse sorte, eu poderia ir ver o Silvio Santos. Não me deram garantia nem certeza nenhuma, mas eu resolvi enfrentar e fui. Para não brincar com a sorte, eu viajei na véspera, uma sexta-feira à noite.
Eu fiquei em Jundiaí, ó, outro detalhe nunca contado, na casa de uma prima minha, pra gente poder estar ali, né, na hora certa, sábado, 8 da manhã, 19 de setembro de 2015. E aí chegou o dia, a gente foi, eu pedi para um amigo me levar, porque a gente não podia deixar o carro estacionado lá. Então ele me deixou lá e foi para outro lugar. E eu subi, entrando lá pela segunda vez no SBT e toda aquela ansiedade, toda aquela emoção. E quando eu cheguei lá, assim, para vocês entenderem, eu tô até compartilhando essa foto aí para vocês verem. Tem como se fosse o tamanho do auditório do lado de fora do estúdio. E tem lá as 200 cadeiras. Então tinha lá 200 mulheres esperando para entrar, para poder participar do programa do Silvio Santos. E aí o que aconteceu? Eu era o único homem ali. Todas vieram perguntar o que eu estava fazendo ali, como assim que eu ia participar. E eu falei que eu não ia participar, mas que eu queria ver o Silvio. E elas começaram a perguntar de onde eu era, querendo saber tudo e tal. E aí eles me deram um lanche delas também, a outra parte nunca contada. Elas ganham, não lembro mais exatamente o que era, mas eram pãezinhos recheados, bem gostosos, de presunto e mussarela, mais refrigerante, mais um docinho, era um lanche bem caprichado. Eu ganhei também, e aí, de repente, eu ouvi eles falando, gente, o Silvio Santos chegou. Beleza, ele chegou no camarim dele. E aí o pessoal, não, vamos entrar com todo mundo. Aí vieram o pessoal da produção, entrou as 200 mulheres, fechou a porta, e eu fiquei sozinho ali do lado de fora. Falei, sabe aquele episódio do Chaves em Acapulco, que todo mundo vai? É tipo aquilo. Eu fiquei do lado de fora ali sozinho, sem ninguém. Falei, gente, será que eles não vão me chamar? Aí beleza, né? Aí chegou as consultoras da Jequiti, que seriam as pessoas que participariam do Roda Roda, no sentido lá da participação do programa, né? Que sempre são 3 participantes. Aí eu comecei a conversar com elas. Na época eu até... Olha, gente, como que eu sei os detalhes? Faz 9 anos isso já. Eu perguntei pra elas qual que era o perfume da Jequiti que mais vendia. E elas falaram pra mim que era o do Celso Portiolli, na época. E aí, beleza. Aí a moça da produção veio. Né? Depois eu descobri que é a Dorinha, que ela é sobrinha do Silvio Santos. E ela é produtora do programa. E eu falei pra ela, olha, o Rock tá aqui. Ela, não, sim, a gente tá sabendo do seu caso. Então, aí eu mostrei a minha monografia, essa que tá na foto aí que vocês veem, que eu já compartilhei muitas vezes. Eu falei, eu queria entregar essa foto, esse trabalho pro Silvio. E aí ela falou assim, olha... a gente não tem certeza se o Silvio tem compromissos depois que terminar a gravação, mas se ele estiver disponível, né, a receber, a gente vai tentar, né, falar com ele, mas a gente não tem garantias de nada. Falei, tudo bem, eu tô aqui, já me falaram isso e tá tudo certo. E ela foi lá pra dentro, falei, gente, será que eles vão me chamar só depois que terminar? Mas aí, gente, Rock, a melhor pessoa desse universo, o Rock abriu a porta e me chamou. Mas os consultores estavam ali, porque o Silvio ia gravar 3 programas, então tinha 9 consultores, né? Os 3 que apareceram primeiro e depois saíram mais 6. Então iam ter 3 gravações, para cada gravação 3 consultores. Aí o Rock apareceu na porta e me chamou. Sabe quando você olha para trás assim, você acha que é outra pessoa e nunca acha que é você? Foi assim. Mas aí ele falou que era eu. E aí eu cheguei lá e ele falou, aqui, a gente vai deixar você assistir o programa. Eu assisti o programa do corredor numa cadeirinha assim do lado. Aí ele falou, olha, você tem que ficar só na cadeira aqui, não pode levantar, nem pra ir no banheiro, tá? Você vai ficar aqui, o Silvio vai gravar 3 programas. Gente, mas eu nem tava ouvindo rock mais. Eu já tava vendo o Silvio Santos lá no palco. Então, assim, hipnotizado. Já era a primeira vez que eu via ele, assim, a poucos metros. É uma sequência da Jequiti, foi sorteada. 250, uma letra. Letra R. R de rapaz. Tem? Tem, deixa eu ver agora. Bom. Eu sentei ali e quem disse que eu queria levantar? Claro que não, gente. Eu queria ficar ali hipnotizado assistindo. E o Silvio gravou um programa, gravou o segundo programa, gravou o terceiro programa, sem errar uma vez, sem voltar uma vez, sem parar uma vez.
um depois do outro, do jeitinho que a gente assiste na televisão. Por fim, tinha passado 2 horas de gravação. Para mim, eu já estava em redenção, não precisava mais nada, eu já estava feliz, alegre, satisfeito. Só que o destino conspira a favor daqueles que acreditam, não é verdade? E aí, quando acabou a gravação, o Silvio passou pertinho assim de mim, né? E foi atender algumas pessoas, que eu não sei de onde surgiram. Foi atender umas 3 ou 4 pessoas. E aí eu falei, gente, agora é a minha vez. Só que ninguém me chamava. Atendeu uma pessoa, tirou foto. Atendeu outra pessoa, tirou foto. Não eram colegas de trabalho, tá? Eram outras pessoas que vieram de outros lugares. Eram adolescentes, na verdade. Não sei se é de alguma novela infantil, alguma coisa assim. Quando tava na terceira, faltava só mais uma. Eu falei, gente, esse povo não vai me chamar. Como que faz? E essa produtora estava ali pertinho. E aí eu peguei a monografia. Eu não podia sair do lugar, né? Mas eu tinha levantado. E eu comecei a acenar para ela assim, ó, para ver se ela lembrava de mim. E funcionou, e deu certo. Sabe quando a pessoa olha assim de rabo de olho? Ela olhou de rabo de olho e ela viu o movimento. Bingo! A mulher estava trabalhando, ela havia conversado comigo 2 horas antes, né? E aí ela me chamou. E quando ela me chamou, já estava acabando a 4ª pessoa e quando vê, eu já estava na frente do Silvio Santos. E eu falei assim, Silvio, e ele já falou, oi, mas já falou aquele oi daquele jeito, você já nem sabe mais como você vai continuar o papo. Eu tava pronto, mas eu não tava pronto, porque a gente sabe que o Silvio não gostava de que demonstrasse emoção, que tratasse ele como ídolo, ou como Deus, ou como alguém acima. Ele gostava de gente que tratava a gente como a gente. E como eu já li todas as biografias e assisto desde sempre, eu já sabia que eu tinha que manter uma postura normal, sem demonstrar emoção. Mas você tá realizando o sonho de uma vida inteira, como você não demonstra emoção? Mas enfim, ele falou oi, aí eu já não sabia o que fazer, eu peguei o trabalho e coloquei na mão dele, e falei, Silvio, eu fiz um trabalho sobre você, sobre o senhor, ainda falei assim, que trabalha, né, a relação sua com a cultura brasileira e tudo mais, tá? Eu trouxe para você ver uma cópia. Aí eu falei que eu, né, tinha formado em jornalismo e tal. Aí ele, olha que interessante, ele abriu e começou a folhear. Ele, olha, tem até imagens, que eu tinha colado fotos e imagens dele. Aí ele, mas o que você escreveu sobre mim? Eu falei, Silvio, tem muita coisa. Tem coisas do seu cenário, tem coisas aí do seu figurino, tem coisas do seu discurso, dos seus bordões, tem bastante coisa. E ele falou assim pra mim, olha, você sabia que eu leio quase tudo que se falam e que se escrevem sobre mim? As pessoas às vezes não sabem, mas eu tô lendo sempre tudo. Aí eu falei, vai ser um prazer se você puder ler o meu trabalho. Ele, sim, vai ser um prazer, vou ler com muito carinho. Eu falei, deixa tá aí. Eu falei, Silvio, a gente pode fazer uma foto? Eu não sabia quanto tempo ia durar, mas eu tinha que garantir que isso fosse eternizado. Aí falou assim, claro, vamos tirar. Gente, pra mim, um dos momentos auges, quando ele pegou, igual tá na foto aí que eu tô mostrando pra vocês, e virou assim, ó, como se fosse um garoto propaganda, mostrando o meu trabalho, assim. Aí eu falei, gente, será que eu faço isso ou não faço? Enfim, pus a mão no ombro dele, né? Eu sei que ele não gostava muito, assim, de contato, mas ele não repulsou. Mas eu acho que pra gente que é fã precisa estar palpável, né? A gente não havia cumprimentado no começo. E aí, sim, coloquei a mão no ombro, a gente fez a foto. Eu pedi pra essa produtora fazer a foto da vida dela e ela fez, tirou 3 fotos, né? E essa terceira ficou a melhor de todas. E quando terminou, eu agradeci ele pelo encontro. Gente, e quando o Silvio estendeu a mão para me cumprimentar, né, e veio com um aperto de mão firme, né, uma mão com alguns anéis, ó, pra você ver, fã repara em tudo, né, e me cumprimentou assim, gente, ele me olhou direto no fundo do olho. As pessoas falavam isso, né? Que o Silvio consegue encontrar a verdade, a essência das pessoas. Ele me olhou fixamente dentro do olho e eu encarei, né, o olhar e sem titubear,
né? Porque eu acredito que ele viu verdade, porque senão ele não me receberia, porque o Silvio é muito instintivo e ele enxerga as coisas de longe. E aí coroou esse momento incrível, e ele foi lá pra dentro e me agradeceu, e aí eu queria sair pulando, sair cantando, sair festejando. E a história nunca contada, né? Eu falei só para os meus amigos mais próximos, mas eu não tinha colocado isso em vídeo. No finalzinho, a produtora me deu R$ 50, que é o que eles costumam, na época, né, dar para cada colega de trabalho. Eu falei, não tem gente dar de aviãozinho, mas enfim, o dinheiro é dele, né? Não veio em aviãozinho, mas eu falei, nunca mais vou gastar esses R$ 50. Esse dinheiro vai ficar para mim, vou colocar no quadro, vou colocar na parede. Ela me deu o dinheiro e me deu também um perfume da Jequiti. Falei, agora tá completo, agora tá feito. E aí eu saí de lá, aí eu chorei, já tinha passado, o Silvio já tinha ido lá pra dentro, aí eu chorei de emoção de ter conseguido, e depois refletindo aí com os meus botões, eu falei, gente, não, eu não vou fazer isso não, eu vou gastar esses R$ 50, se fosse da mão dele talvez eu não gastaria, ou se fosse o aviãozinho eu também nunca desfaria desse dinheiro, mas eu falei, vou fazer um pôster, vou fazer um quadro com esse dinheiro, e vai ficar eternizado. Na época, o dinheiro deu para fazer um quadro até grande, com a foto, coloquei na moldura. E esse quadro é o que me... Não vou falar que é o que me dá forças, mas todas as vezes que eu olho esse quadro, eu lembro de que a gente precisa acreditar. E aí, me vem na memória, agora, né, com os acontecimentos da partida dele, um dia, quando eu era bem pequenininho, e a minha avó me chamou no quarto dela. E ela via que todo mundo, né, falava que eu não ia encontrar, que eu não ia ter essa oportunidade com o Silvio. E ela falou assim: Matheus, deixa pra lá o que as pessoas falam. Acredita em você, e se você sonha, você pode realizar. Porque quem acredita sempre alcança. Isso eu nunca contei pra ninguém mesmo. Tô contando aqui no vídeo pela primeira vez. Então, assim, hoje não tem mais o Silvio e nem a minha avó, e a minha avó faleceu antes de eu ter esse encontro com o Silvio, mas a gente vê uma conexão, né, de uma história de tanto tempo depois, e por isso eu faço questão de partilhar com vocês, né, nessa partida dele, e como mensagem também, se vocês acreditarem naquilo que vocês buscam, se vocês fizerem a parte de vocês, vocês têm todas as possibilidades de tornar os sonhos em realidade. Não pode desistir nunca, tem que seguir em frente, esse é o legado e eu sou uma prova viva disso. Se eu estou aqui no YouTube esse tempo todo, se eu gravo vídeo, se eu trabalho com comunicação, é sim influência do Silvio, mas é muito aí aprendizado da minha avó, que foi a primeira a me ensinar que quem acredita sempre alcança.